O nosso convidado para esse trecho é o professor Miguel Janese, que atendeu o nosso convite com um dos temas mais complexos que nós temos nesse seminário, nesse fórum. O professor Miguel é mestre em administração financeira, é professor de pós-graduação e MBA em governança e finanças públicas, é diretor da Libertas Auditores e Consultores. A Libertas é uma empresa que atua bastante aqui no sul de Minas. Eles têm mais de 25 anos de trabalho e atendeu mais de 320 municípios. Professor Miguel é pós-graduado em controle externo pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, é pós-graduado em finanças pela Fundação Getúlio Vargas e já foi consultor orçamentário da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, já foi consultor do Congresso Nacional na comissão que analisou os modais de transporte do país. Além dessas suas atribuições, é um profissional que eu posso comprovar pela excelência, pela dedicação de todos que atuam com ele. É um prazer tê-lo aqui. A palavra é sua, Miguel. Muito obrigado pelas palavras elogiosas aí, muito obrigado ao Ed aí pela retaguarda, todos os servidores do município de Pouso Alegre, que tão bem nos acolhe, né? Eu queria agradecer muito o convite, né, do prefeito, do Júlio, dos servidores municipais. Eu me sinto sul-mineiro, né? Na verdade, a Libertas, ela começou aqui, né? Começamos Extrema, Itapeva, Camanducaia, Cambuí, Estiva, né? Se hoje a gente trabalha em Pouso Alegre, Itajubá e tantos outros municípios relevantes aqui do sul de Minas, porque lá, 25 anos atrás, acreditaram no trabalho, na forma, na governança da Libertas em trabalhar, ok? Eu preciso dizer para vocês que se a gente está reunido hoje aqui para tratar de uma emenda constitucional que criou um novo regime fiscal, professor Júlio, significa que o balizamento da lei de responsabilidade fiscal, que os balizamentos da lei de responsabilidade fiscal não foram plenamente atendidos pela nossa República, não é? Porque os limites que já eram impostos aos entes federados, às entidades subnacionais, de órgãos e poderes, não foram executados da maneira que o legislador planejou, né? Então, nós vamos tratar aqui de um tema extremamente relevante, guarda uma complexidade técnica, né? Então, eu preciso dar em alguns momentos, apresentar alguns conceitos importantes para vocês, né? O que é uma receita corrente, o que é uma receita de capital, o que é um superávit corrente. Vou mostrar com exemplos práticos aqui de municípios, né? Para que vocês possam entender todas essas alterações que aconteceram. Eu não estou aqui para mostrar o que eu sei. Então, se vocês tiverem dúvida, quiserem interagir, o protagonismo é de vocês, não é nosso, ok? E eu vou tentar, mesmo o tema sendo tão árido, trazer sempre para a realidade do município, né? E desses municípios que eu entendo e conheço com uma certa capilaridade, ok? A primeira coisa que eu preciso discutir com vocês é que essa emenda constitucional 109, vocês estão conseguindo visualizar bem aí, né? A questão, a essência principal dela, o vetor principal dessa emenda constitucional foi, politicamente e tecnicamente, foi viabilizar recursos para o auxílio emergencial, né? Em função da pandemia, desemprego, subemprego, aumento posterior da inflação. Então, tudo isso, o pano de fundo, o consenso político foi construído no Congresso Nacional e houve a integração de 3 emendas constitucionais. Vou ficar aqui que eu fico mais perto de vocês. A primeira emenda, são 3 emendas constitucionais, projetos de emendas constitucionais, que foram consolidados. Um momento singular de pandemia, toda essa dificuldade econômica que o país vivenciou, foi o pano de fundo para a aprovação dessa emenda constitucional, ok?
O objetivo central aqui que o professor Júlio pediu para a gente foi a gente tentar apresentar o viés do município. Não tem sentido eu ficar discutindo ajuste fiscal, contratação emergencial da União, numa altura dessa, né? Então, está destacado ali em amarelo os pontos que nós vamos tratar aqui com vocês nesse nosso período aqui do nosso treinamento, ok? A primeira coisa que nós vamos tratar é esse novo ajuste fiscal. Então, superávit primário, superávit nominal, saiu do nosso universo, deixou de ser positivado? Não. Continua a obrigatoriedade do resultado primário, do resultado nominal, só que agora nós vamos ter outros parâmetros para que a gente possa cumprir essas determinações da boa responsabilidade fiscal. Foi alterado a forma como o legislativo, do total de despesas do legislativo, vai entrar agora pensionista inativo, né? Isso não estava positivado, era um conflito entre a responsabilidade fiscal e a nossa Constituição Federal, ficou resolvido. Esses outros aspectos aqui, se der tempo eu falo um pouco do novo regime especial do precatório, por quê? Porque vai mudar, né? Então não tem sentido a gente aprofundar muito nesse tema. E, por outro lado, outros objetivos importantes aqui do nosso bate-papo, vai ser a questão dos duodécimos, que tem uma questão muito relevante aí, ok? A avaliação de política pública, aí sim é o tema mais importante para os municípios. Vou dar exemplos práticos e concretos para vocês aqui, ok? Mecanismos para garantir a trajetória sustentável da dívida é uma revolução, a maneira como ele foi apresentado, mas a essência é a mesma do AMF, do Anexo de Metas Fiscais, ok? Quem trabalha com finanças públicas entende o que eu estou dizendo, simplesmente endossa, reforça aquelas boas regras de governança. E essas regras transitórias de redução de benefícios tributários, gente, isso é com a União, mas isso vai melhorar muito o FPM e o FPE dos municípios. Porque o FPM e o FPE é composto de quê? Imposto de renda e IPI. Imposto de renda e IPI. O Brasil estava concedendo aproximadamente 4% do PIB, absurdos 325 bilhões de benefícios tributários. Eram os chamados campeões nacionais. Essa história está acabando. Então, gradativamente, em 8 anos, esses benefícios fiscais vão ter que ser reduzidos drasticamente para apenas, Bruno, 2% do PIB. É uma queda, né, fantástica, que vai redundar no aumento do fundo de participação dos municípios, ok? Vocês viram hoje, né, uma emenda constitucional, a mesa da Câmara dos Deputados e do Senado é que promulga emenda constitucional, vocês sabem, né? Quem promulga é a mesa do bicameral, da Câmara e do Senado. O FPM de vocês passou de 22,5% da receita vinculada para 23,5%, ok? Legal? Então, o arauto da boa notícia agora aqui, depois de tantas notícias ruins da economia ali que a gente ouviu, né? Principalmente da inflação. Eu coloco esse quadro aí, eu acho ele importante, quem participou dessas últimas lives da Libertas aqui de Pouso Alegre já viu esse quadro. O que chama a minha atenção? Né? Eu tenho 29 anos que eu trabalho com administração pública de forma ininterrupta. Primeira vez que eu vi abertura de crédito adicional extraordinário. Primeira vez, eu nunca tinha visto. Primeira vez, eu acredito que muitos de vocês. Né? Tem um contador que trabalha na Libertas há 42 anos na área pública e foi a primeira vez que ele abriu o crédito adicional extraordinário, em função da pandemia. Eu abro e informo o executivo depois, ok? O senhor presidente da República entendeu que a calamidade pública não deveria ter sido estendida para 2021, uma iniciativa polêmica, né? Não vou entrar na questão política aqui, mas mesmo com o fim do estado de calamidade pública a nível federal, né? Nós temos a ESPIM, que é uma emergência em saúde pública de importância nacional. É uma portaria do Ministério da Saúde. Vocês já viram essa portaria? Vocês tiveram acesso a ela? É importante dar uma lida, mostra toda a importância do protagonismo do planejamento, das finanças públicas, e deixa clara a necessidade
do município trabalhar no seu PPA, na sua LDO e na sua LOA, os programas de governo para que crie-se uma proteção de saúde pública em relação ao coronavírus, que diminuiu drasticamente a circulação, mas ele está entre nós, ok? Questão da reforma tributária, nova lei do Fundeb, que agora está positivado na Constituição Federal. Reforma tributária pode ser que comprometa um pouco as receitas dos municípios maiores, né, que não são exportadores, mas são temas, né, que perpassam aí de uma forma horizontal toda a nossa finanças públicas, né, que é o objeto aqui da nossa palestra. Ok? Nós vamos tratar agora, então, objetivamente, de um novo mecanismo de ajuste fiscal na República Brasileira para as entidades subnacionais. As entidades subnacionais são os estados, o Distrito Federal e os municípios, ok? Agora, o que isso aqui, essa primeira questão, é facultativo a adoção desse ajuste fiscal, desse novo regime fiscal. Mas se você não adotar, e a sua a relação entre despesa corrente e receita corrente for maior do que 95%, a União vai virar e falar assim: amigão, você está gastando mais do que arrecada, por que eu vou te avalizar no financiamento? Por que eu vou te avalizar numa operação de crédito? E por que você vai pegar o recurso de terceiros? Por que você vai fazer um empréstimo? Por que você vai fazer um financiamento se você é incapaz de ter um superávit corrente? Ok? Então, esse é o que o doutrinador, que começou com essa palavra, foi o professor Paulo Henrique Feijó, quem trabalha com finanças públicas já o conhece, né? Que é o chamado gatilho fiscal. É isso daqui, gente, olha só. A despesa corrente, ela tem que ser 5% menor do que a receita corrente. E eu vou conceituar o que é isso aqui para vocês, daqui a pouco. É facultativo, como eu disse, mas as restrições são imediatas, ok? E existem os mecanismos de ajuste. Então, se eu não tenho um superávit corrente de pelo menos 5%, eu vou ser obrigado a não dar aumento para servidor, a não criar despesas obrigatórias de caráter continuado, que é um conceito da lei de responsabilidade fiscal, que todos sabem. Não vou poder dar isenção tributária, anistia fiscal. Então, é uma verdadeira revolução isso daqui, ok? A partir do momento que eu faço as restrições, que eu adoto as restrições, e eu consigo ter superávit corrente de pelo menos 5%, caem as restrições e podem se caminhar adiante, né? Então, e é uma coisa muito interessante, professor Júlio, porque é válido para todos os poderes. Vocês lembram aquela discussão que parou no Supremo, se poderia o governador contingenciar recursos da Assembleia, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria? Não é isso? Não teve toda essa discussão no âmbito do STF? Então, agora aqui, essa dúvida acabou, está positivado na Constituição, ok? Esse ajuste fiscal, ele é válido para todos os poderes e todos os órgãos da administração municipal, no nosso caso, né? Que é o que a gente está tratando aqui dos municípios. É interessante a gente entender, vocês entenderem que esses ajustes que você tem que propor, eu até trouxe aqui um anexo do projeto de lei orçamentária do município de Uberlândia, que é cliente da Libertas também, aonde eu vou apurar junto com vocês aqui esse superávit corrente, ok? Mas esses mecanismos de ajustes, eles vão ser obrigatórios. Mas eles não são tão distintos de outros mecanismos que já foram criados na lei de responsabilidade fiscal. Qual que é o problema? É que a gente sempre dava um jeitinho. O estado do Rio de Janeiro, que gastava 79% da receita corrente líquida com pessoal, aposentados e pensionistas. Você pegava o réu dele, o ré-réu dele, o gestão fiscal e o gasto de pessoal estava 39%.
Era o jeitinho, o dinheiro do ROID ficava separado, aposentadoria e pensão não consideravam, né? Esses fundos especiais que os tribunais de justiça têm não entravam. Então, são questões da República que precisam ser aperfeiçoadas, ok? Mas o fato é que esses mecanismos, né, eles são obrigatórios a partir do momento que você não tem 5% de superávit corrente. Ok, gente? Legal? Vamos avançar aqui. Vou conceituar aqui o que é receita corrente e o que é despesa corrente. Né? Eu acho que é fundamental a gente ter esse conhecimento. Qual que é a grande sacada aqui? Sempre que a gente pensa em receita corrente, a gente pensa só nas receitas tributárias. Não é assim, né? Eu posso receber recursos da União e do Estado para despesas correntes, não necessariamente para despesas de capital, ok? Então, receita corrente está tranquilo. São as receitas tributárias, contribuições, que são usuais dentro da nossa administração pública, ok? Aí, as despesas correntes têm uma peculiaridade que muita gente erra, porque os juros, eles compõem as despesas correntes. Ela não compõe a despesa primária. Para apurar o resultado primário, eu considero o que eu recebo de juros e o que eu pago. Nesse caso, no caso da despesa corrente, os juros é uma despesa corrente, a amortização não é. Ok? Então, é dessa diferença entre receitas correntes e despesas correntes que eu vou apurar meu superávit corrente. Vocês vão ver que poucas pessoas, às vezes quem já trabalha com administração pública há muito tempo, não sabia dessa peculiaridade que eu vou apresentar para vocês agora aqui. Ok? Então, vamos lá. Tratamos de receita corrente, agora as receitas de capital. Transferências da União para obras, quando eu alieno um bem, quando eu assumo uma dívida de longo prazo, uma dívida fundada, são receitas de capital. Prefeito, seja muito bem-vindo aí. Mas olha a peculiaridade aqui, gente. Superávit de orçamento corrente é receita de capital. Pô, mas como assim? O superávit corrente é uma receita de capital? De que maneira? Como é possível? Eu vou mostrar para vocês aqui. A própria 4.320 fala isso. Superávit financeiro só pode ser gasto com despesas de capital. Quais são as despesas de capital aqui em Pouso Alegre? São obras, instalações, aquele equipamento que vai durar mais de 2 anos, né, que vai engrandecer o patrimônio de Pouso Alegre, são as despesas de capital, ok? Então, para ficar mais fácil, mais prático, mesmo para quem não trabalha com finanças públicas sempre, eu coloquei esse quadro aí de Uberlândia, que eu acho que fica interessante para a gente poder apurar. Esse aqui é o anexo 1 do projeto de lei orçamentário de Uberlândia. Olha as receitas correntes que eu falei para vocês aqui, ó. Impostos, contribuições, patrimonial, agropecuária, serviços, transferências correntes, 3 bilhões e meio quase de receita corrente em Uberlândia. Né? Hoje é a segunda arrecadação de Minas Gerais. Aí vem as despesas correntes, pessoal, encargos, obrigações previdenciárias, pagamento de consultorias, pagamento de diárias, etc, etc. Qual que é o valor aqui? 3 bilhões 196 milhões. Olha a diferença aqui, ó. Esse superávit corrente é uma receita de capital. Portanto, quando o professor Júlio nos consultou sobre aonde que nós vamos colocar esses 5% de superávit financeiro, no primeiro momento, numa live que a gente fez com a professora Luci, contadora de Belo Horizonte, ela entendeu que tinha que ficar na reserva de contingência esses 5%. E esse também foi o entendimento da Libertas à época. Mas, respondendo o professor Júlio, nós falamos que essa diferença ele queria gastar, fazer obra. O prefeito tem essa pegada aqui de ser mais empreendedor, fazer despesas de capital, e nós entendemos naquela época que era possível, né? Então o entendimento da Libertas foi correto nessa parte. Eu vou apurar o superávit corrente, mas o resultado dele, gente, eu só posso gastar com despesas de capital.
Isso aqui nós ralamos para chegar nesse consenso. Demorou tempo, pesquisa, né, dos técnicos da Libertas, para a gente chegar nesse entendimento. Então, vocês sempre, quando o sistema informatizado de vocês gerar o primeiro anexo, o anexo 1 do projeto de lei orçamentário, ok? Esse anexo 1, obrigatoriamente, ele vai trazer esse superávit do orçamento corrente, que o prefeito municipal só vai poder gastar com obras ou outras despesas de capital, ok? Então, eu falei para vocês que o tema é um tema árido, né? Mas eu vou tentar sempre trazer para a realidade aqui de vocês. Em função da importância dessa matéria, a Secretaria do Tesouro Nacional normatizou há relativamente pouco tempo os aspectos contábeis e financeiros desse novo regime fiscal que os prefeitos vão precisar atender. Não vai mudar nada na essência. Bimestralmente eu vou apurar o eventual superávit corrente do município, dos municípios aqui do sul de Minas. Ok? No REREL que eu vou apurar. O Brasil é interessante, né? O relatório resumido da execução orçamentária, de resumido não tem nada, é o maior de todos, né? Aonde tem o que eu empenhei, o que falta eu empenhar, o meu resultado primário, nominal, o resultado corrente, resultado déficit ou superávit corrente. Mas o que acontece? Eu, como prefeito municipal, tenho que ficar antenado, porque de 2 em 2 meses o Tribunal de Contas vai virar e falar assim, senador Amaral, Extrema, Câmara do Caio, o que for, você não está atendendo o novo regime fiscal brasileiro. A sua despesa corrente está maior do que 95% da sua receita corrente. Ok? Então, vocês vão ser informados, em tese, bimestralmente, pelos órgãos de controle externo. Ok? Legal? É isso. Então, isso aqui também não é uma novidade tão grande para quem já trabalha com finanças públicas. Nós vamos apurar através do REREL. Agora, vocês vão me perguntar, pô, Miguel, mas como é que eu vou, que momento que eu apuro a receita corrente? Qual o momento que eu apuro a receita corrente? É no momento da ingressão, que o dinheiro entra no caixa do município de Cambuí. Ali é o momento que eu vou contabilizar e escriturar a receita corrente. A despesa é diferente. Como tudo no Brasil, guarda uma complexidade, né? Não é só a despesa liquidada. O que é despesa liquidada, gente? O que é despesa liquidada? O que é despesa liquidada? Hein? O credor tem o direito líquido e certo de receber. O cimento está entregue e não está pedrado. A consultoria foi prestada. Artigo 63 da 4.320. Despesa liquidada completou o adimplemento de condição do credor, tá certo? Então, mas não é só para apurar esse novo regime fiscal, não é só em cima da despesa liquidada. Se a despesa for empenhada, regularmente escrita como restos a pagar, é despesa corrente. Então, da diferença da receita ingressada... Estava falhando o som? Entre a despesa empenhada e a receita liquidada, enfim, o que eu estava dizendo é o seguinte, a receita é no momento que a receita entra no caixa do município, ou na tesouraria ou nos bancos. A despesa é quando eu liquido a despesa, ou quando eu empenho e ela fica inscrita em restos a pagar. É nesse momento que eu apuro o meu superávit corrente dentro desse novo mecanismo de ajuste fiscal. Então, é uma revolução, é uma mudança muito grande. Embora facultativo, gente, nós da Libertas entendemos, de forma alinhada com o professor Feijó, e com o secretário de Planejamento do Estado de Alagoas, o professor Jorge, que é legal vocês positivarem isso. Chama os vereadores e fala, cara, o negócio é o seguinte, é facultativo esse regime fiscal, mas vamos aprovar na Câmara Municipal para deixar claro que esse novo regime fiscal,
ele vale também para o poder legislativo. Então, essa é uma das conclusões mais importantes que a gente chegou após meses de pesquisa em relação a essa emenda constitucional. O ideal é que você utilize a procuradoria do seu município com a sua consultoria, que é uma matéria muito técnica, né? E vá nessa pegada de tentar positivar esse novo regime fiscal que o seu município vai precisar atender. A matéria é tão importante que o Ministério da Economia, através da Secretaria do Tesouro Nacional, ele normatizou, baixou uma nota técnica. Gente, se vocês quiserem, eu não me importo com essa questão de slide, não. Eu posso mandar para quem é cliente, eu já vou mandar, quem não é, eu mando também. Não tem essa, não. Eu posso disponibilizar a minha apresentação, não tem dificuldade nenhuma, ainda mais nós estamos aqui para ajudar a administração aqui de Pouso Alegre, não é? Ok? Então, não deixe de ler, de pesquisar. Agora vem um mecanismo antecipado de ajuste fiscal. Esse aqui é diferente. Esse aqui ainda é mais, como diz na terra do meu pai, acochado ainda. É 85%, a relação entre despesa corrente e receita corrente, quando chegar em 85%, começa as restrições. Eu acho aqui meio punk, meio heavy metal para o município adotar. Não recomendo que adote assim no primeiro momento, ok? Vamos ver como é que o bonde vai tocar, como é que vai ser as regulamentações do Tribunal de Contas, da Secretaria do Tesouro Nacional, mas, de qualquer maneira, é possível, se eu quiser, na condição de prefeito municipal, né, antecipar esse ajuste fiscal. Então, só que aqui é diferente. O outro, o 95%, não é que eu tenho apenas 5% de resultado de superávit corrente, é facultativo. Nesse caso, eu preciso de uma aprovação legislativa, porque aqui vai impactar o meu gasto de pessoal. Eu vou ter que ajustar, apertar muito, possivelmente, o servidor. Não é? Aí tem toda uma questão também política, além da questão técnica, ok? Mas, de qualquer maneira, se a administração, ou algum de vocês aqui, entidade subnacional, optar por esse mecanismo antecipado, eu preciso buscar autorização legislativa. Se a Câmara tem 6 meses para aprovar, se ela não aprovar, cai esse regime especial. E, ao mesmo tempo, eu estava descumprindo o limite, né? Não estava cumprindo o limite, passei a cumprir o limite, as restrições elas vão cair, ok, gente? Então é importante vocês entenderem isso. Esse mecanismo antecipado dos entes subnacionais exige aí um debate com a sociedade civil, que vai envolver o poder legislativo, ok? Então não é algo tão tranquilo quanto o primeiro mecanismo de ajuste fiscal, né? Eu citei o exemplo do estado do Rio de Janeiro, né? Fecharam um restaurante popular que vendia comida a R$2, e só o fundo de qualificação dos servidores do TJ no Rio tinha mais de R$2 bilhões, né? Então o dinheiro é único, é público. Então, se eu tenho restrições, se eu tenho limitações, todo mundo tem que entrar na dança, né? Esse aqui é o espírito desse segundo regime fiscal. Esse caso aqui, eu decidi colocar para vocês, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, um dos consensos mais importantes que eu cheguei depois de 29 anos de administração pública, que é o seguinte: eu preciso trabalhar. Qual que é o cara que é o protagonista no meu planejamento integrado? É o programa. Programa é um instrumento de programação da ação governamental para resolver o problema da sociedade civil dentro dos indicadores que eu coloco no meu plano plurianual e na minha LDO. É através do programa que eu materializo a ação governamental, tá certo, gente? Esse programa tem que estar sempre vinculado a resolver um problema. O que nos distingue das nações de primeiro mundo? Os programas de governo são todos lastreados em indicadores de verdade. Então, eles sabem quantos analfabetos adultos tem na cidade de Berlim.
e vai diminuir de 10% para 4% de analfabeto adulto em 4 anos. Na Itália, sabe quais são as famílias hipossuficientes, com histórico de abandono do lar, com história de abandono, eles sabem quais são, aonde estão, para que a política pública tenha efetividade. O que eu estou cansado de ver em 29 anos? A gente tem que trabalhar melhor esses indicadores, que é o elemento que vai mostrar a realidade que eu quero transformar. Então, o que eu vejo? Todo município tem uma rua, uma avenida que todo ano alaga. Você vira aquela confusão. Aí o município vai lá, tira o leito, subleito, base, imprima, asfalto usinado, desentope bueiro, no outro ano está lá fazendo a mesma coisa de novo. Então, ele está indo nos efeitos do problema, não está indo na causa, na essência do problema que eu preciso enfrentar para a sociedade civil organizada. Esse aqui é o ponto. A Alemanha destruída na República de Weimar, levanta. Primeira Guerra destruída, levanta na Segunda. Segunda década de 60, já tem paradigma da indústria automobilística, química, etc. Por quê? Eles investiram 52% do orçamento da Alemanha na educação, principalmente ensino profissionalizante. Ok? Então, eu acho que esse além da questão da missão, que o Júlio, o prefeito, passaram para mim, para tratar dessa emenda constitucional 109, ao encontrar uma plateia tão seleta como vocês, eu acho importante vocês entenderem que essa emenda constitucional, ela positivou a avaliação de política pública, não é mais facultativo, ok? Avaliar a política pública é obrigatória, como nós vamos ver daqui para frente. Antes de chegar nessa parte de avaliação de política pública, dá uma olhada aí, vocês estão conseguindo ler? O artigo 1º da emenda constitucional 109, ele resolve esse problema da despesa total do poder legislativo. Inativo e pensionista, agora entra como total da despesa do poder legislativo. A LRF falava isso no artigo 18, e nós que estávamos executando, ficávamos naquela dúvida, Por quê? Porque o artigo 29A excluía os inativos e pensionistas como se fosse despesa total do legislativo. Ok, gente? Então, o município de até 100 mil habitantes, no máximo 7%, de qual receita? Da receita do ano imediatamente anterior. São as receitas tributárias e as transferências que nós já conhecemos todas elas. FPM, ICMS, etc. Ok, gente? Então, qual que é a peculiaridade aqui? A gente esquece que Câmara Municipal não pode gastar mais de 70% da receita com folha de pessoal. Então, às vezes eu vejo uma Câmara, querendo devolver o dinheiro para o Executivo, tem que devolver mesmo, sobrou, a regra do duodécimo é que se devolva. Mas ela tem que tomar cuidado, do que ficou na função legislativa, no máximo 70% ela pode gastar com o pessoal. E agora entrou inativo, pensionista e o subsídio dos vereadores. Ok? Outra questão importante, que a gente esquece, também no artigo 29 da Constituição Federal, é que o total da remuneração dos vereadores não pode passar de 5% da receita do município. Qual que é a confusão aqui? Todo o tribunal tem isso aqui como matriz de fiscalização dele. E esse 5% é diferente dos 6% da receita corrente líquida, que é o máximo que se pode gastar com o pessoal da Câmara Municipal. Então, os limites são 3, 70% do que eu recebo, subsídio de vereador no máximo 5% da receita corrente, e gasto do legislativo com o pessoal não pode passar de 6% da receita corrente líquida. Como é que eu apuro? 11 meses para trás. A mesma apuração desse novo regime fiscal. Esse novo regime fiscal, a apuração vai ser a mesma. Os 12 últimos meses. Ok? Claro, gente. Então, isso aqui é uma novidade, está agora positivado aqui, Inativo e pensionista faz parte da despesa total do legislativo. Essa parte aí, agora, é a parte que eu acho a parte mais bacana, mais prática, mais efetiva, que o seu município vai ter que trabalhar.
avaliar as políticas públicas, ok? O artigo 165 da Constituição Federal, parágrafo 16, a redação é basicamente a mesma do 37, parágrafo 16, e ele nos obriga a avaliar as políticas públicas. Isso está alinhado, gente, com uma emenda constitucional de 98, que é o princípio da eficiência, não é? É eficaz quando eu faço. PPA de Pouso Alegre era para fazer 4 escolas em 4 anos. Fiz as 4 escolas, é eficaz. Não sei se é eficiente. Eficiente é se ela gastou o mínimo de recurso orçamentário e financeiro possível. É eficiente nesse caso. E a efetividade, se ele resolveu realmente um problema da sociedade civil. 3 conceitos: eficaz, eficiente e efetividade. Ok? Então, eu preciso trabalhar com o meu planejamento, né, para que o Brasil, ele tem um problema estrutural, que é o seguinte: nós somos mestres em criar fundos, em vincular recursos públicos, não é verdade? Essa é a nossa especialidade, tem fundo para tudo, mas a gente não preocupa com a qualidade do gasto público, não é? Isso é algo que vocês têm que trabalhar nas suas secretarias. Entra no Ministério da Saúde, tem todos os indicadores do município. Entra no Ministério da Justiça, todos os indicadores de violência. Vai na Fundação João Pinheiro, todos os indicadores do Estado e decotado por macro-região e por município. Como é que você apresenta um programa para a Câmara se você não apresenta um indicador confiável? Entendeu? Cada programa, gente, ele tem que ter pelo menos um indicador. Pelo menos um indicador cada programa tem que ter, ok? Então, o que a emenda 109 fala? Ela fala dessa avaliação técnica dos programas de governo, beleza? E as câmaras municipais? Vocês acham que a Câmara Municipal vai ter que ser avaliada também nos seus programas, projetos, atividades, operações especiais? O que você acha? Acha que sim? Vocês não podem esquecer, o primeiro regime fiscal, ele é facultativo, que são os 95%. Relação de despesa e receita corrente, no máximo 95%. Mas avaliar a política pública é sobre qualquer cenário fiscal. Eu vou ter que avaliar a política pública dos 2 poderes e de todos os órgãos. RPPS, finalmente, entrou, autarquias, fundações. A empresa pública municipal, eu não tenho a resposta ainda, né? A gente até atende a Prodaub, que é a empresa de informática de Uberlândia, mas não sei se no caso de empresa pública municipal, como é que vai se dar essa avaliação, ok, gente? Mas que os outros poderes e os outros órgãos vão ter que avaliar suas políticas públicas. Bacana? A questão do indicador, né, que é protagonista. O indicador vou conhecer a realidade que eu quero mudar através do programa. O programa é esse cara que vai melhorar a vida da sociedade civil, né? O desafio dele é ser planejado numa unidade de medida que você possa apresentar para o prefeito. No Rio de Janeiro, no que pese aquela confusão toda lá, eu tive uma reunião com o pessoal do planejamento do Rio de Janeiro, quando o Paes era prefeito do Rio de Janeiro ainda. Olha como é que são as reuniões, eu participei de 2. Ele tem um painel de indicador, as capitais têm um painel de indicador. Então, esse painel de indicador, eles têm até um aplicativo. Quantas centenas de quilômetros tem que ser varrido por semana? Ô secretaria, você não varreu. Aí estava vermelho, não varreu, laranja na média, verde, varreu. Era um indicador. Outro indicador, taxa de analfabetismo de adulto. Outro, mulheres que sofreram violência doméstica. Então, eles monitoravam isso semanalmente. Esse Eduardo Paes, que é prefeito agora, quando era prefeito da outra vez ainda. Era na época de Copa do Mundo, etc, né? No que pese todo o problema lá de superfaturamento que teve nas obras do Rio, o Paes passou incólume.
né? Por incrível, ele tomou, viu tiro, bola passando, Cabral, pezão, não sei o quê, ele passou batido. Então, foi até eleito agora prefeito do Rio de Janeiro. O que eles faziam para monitorar indicador é uma coisa de primeiro mundo. É o que a gente precisa fazer. É o que a gente precisa avançar. Avaliar as políticas públicas, né? De maneira técnica. Ô Miguel, manda aqui para mim um projeto de LDO. Ô bicho, eu posso te mandar o modelo da parte jurídica, né? Mas a questão de como é que você vai avaliar a política pública é uma questão que depende de cada município tem as suas peculiaridades, as suas fraquezas e as suas fortalezas, ok? Mas, por favor, não vamos deixar de trabalhar isso. Esses indicadores são bem tranquilos da gente encontrar, não é? Mas Miguel, tem um programa aqui que eu não encontrei indicador para ele. Não tem a realidade, eu não consigo apurar, tudo bem. Você não vai inventar um indicador, né? Mas quando eu tenho meu programa, ele tem... o que o PPA faz? O PPA, ele tem as diretrizes, os objetivos e as metas. O DOM, diretriz, objetivo e meta. Então, todos os programas têm que ter pelo menos uma diretriz, pelo menos um objetivo e pelo menos uma métrica para que eu possa aferir se essa política pública está sendo bacana ou não. Ok, gente? Legal? Bom, colocado isso tudo para vocês, nós ainda temos uma questão muito interessante, dentro do contexto dessa emenda constitucional 109, que é a questão dos duodécimos. O que acontece aqui? Isso é uma questão, o exemplo melhor é se a gente for para o Estado, para vocês entenderem. Todo o Tribunal de Justiça da nossa República, cada Estado tem o seu Tribunal de Justiça, né? Ele tem um fundo de aperfeiçoamento de práticas judiciais, ok? Nesse caso, esse fundo, ele recebe emolumentos e taxas judiciais. Esse não tem problema. Esse vai continuar a existir. Qual que é o problema? O problema é que os demais fundos, gente, eles não podem receber mais duodécimos do Poder Executivo. Então, o que vai acontecer com o tempo? Né? Eles vão morrer por inanição. Estou falando desses fundos financeiros, né? E não fundo de saúde, fundo de educação, fundo de assistência social, esses, obviamente, esses vão continuar. Estou falando desses fundos, qual que era a malandragem? A Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebia o duodécimo do governador do estado e mandava o dinheiro para um fundo para qualificar servidor público. E esse dinheiro do fundo, artigo 71 da 4.320, só pode ser gasto com aquela finalidade do fundo. Aí ficava uma distorção na República. Eu fecho restaurante popular, eu não tenho dinheiro para pagar férias prêmio de servidor, mas tem alguns milhões de reais para qualificar servidor da Assembleia Legislativa. Não é por aí, né? Eu não estou contando um caso concreto, estou dando exemplos, né, para vocês entenderem que esses fundos especiais agora, gente, eles não vão poder receber mais recursos do duodécimo. E o que tiver na conta deles, em 31 de dezembro, vai voltar o recurso para a União, para os estados e para os municípios. Isso não tem tanta relevância assim para município, mas para a União tem. E se tem relevância para a União, tem relevância para o município também. Ok? Então, esses fundos, o que tiver nesses fundos, em 31 de dezembro, vai voltar para o Poder Executivo. Pô, Miguel, mas espera aí, e a questão da Câmara? E o duodécimo do Poder Legislativo? Isso não teve alteração, ok? O que acontece? O recurso do duodécimo da Câmara Municipal, a Câmara tem lá R$1 milhão, a Câmara de São Gonçalo do Sapucaí tem R$1 milhão na conta em 31 de dezembro. Ele vai devolver R$1 milhão para o Executivo em 31 de dezembro? Claro que não. Ele vai ter que apurar primeiro quais são os restos a pagar e quais são as consignações, né,
que tem dentro do Poder Legislativo. Depois que eu decoto esse passivo circulante, passivo de curto prazo, o que sobrar é que eu vou devolver para o Poder Executivo. Então, várias câmaras municipais estão fazendo errado. Ah, mas eu tenho R$1 milhão, com 500 mil de reais a pagar. Se eu não devolver os outros 500 mil reais, aí entra no diferido do próximo exercício financeiro. Ok? Já vai ser um adiantamento para o próximo duodécimo, que é no dia 20 de janeiro. Ok? Outra coisa que ficou claro agora com essa emenda constitucional e a gente lê nos entendimentos do STM, não tem essa história do Legislativo, ao voltar recurso para o Executivo, carimbar qual que é a finalidade. Eu posso fazer esse acerto politicamente, de forma republicana, aberta para todo mundo, tudo bem. O Legislativo vai fazer um ajuste fiscal dentro dessa linha do novo regime fiscal, e eu vou fazer um acordo político com o prefeito, não tem problema nenhum. Política é a mais nobre das artes, quando é a grega, a que melhora a polis, melhora a vida das pessoas. A política, a mais nobre das ciências, não é? Mas nesse caso, abertamente, está tudo bem. Eu não posso vincular isso em projeto de resolução, projeto de lei, etc, etc. Ok, gente? Eu sei que são muitas informações, né? 3h20, a gente pode estar um pouco cansado numa altura dessa, mas segura a peteca aí, que não tem muita coisa aqui, doutor Rafael, para a gente tratar. Né? Até que não são muitos temas não, mas os temas são relevantes. Vamos lá. Sustentabilidade da dívida pública. Dá uma lida, por favor, nesses dois conceitos aí para mim. Primeira coisa que a gente tem que entender, quem trabalha com finanças públicas e os gestores, dívida fundada é dívida de longo prazo. É dívida cuja exigibilidade é superior a 12 meses. Parcelamento de PASEP, de INSS, qual que é a diferença entre empréstimo e financiamento? Empréstimo eu pego, posso gastar com torresmo, sinuca e cachaça. Financiamento tem uma finalidade precípua. Ok? Essa que é a diferença. Dívida fundada é financiamento. Aro não é financiamento. E o que é dívida flutuante? Dívida de curto prazo. São os restos a pagar, que todo mundo sabe o que é. Já usei o orçamentário do ano anterior. Muito obrigado. E as consignações. Todo mundo tem que saber o que é consignação. Desconto do servidor um dinheiro para pagar a pensão para a ex-mulher dele. Esse dinheiro é do município de Pouso Alegre? Não é uma consignação, é uma dívida flutuante, é uma dívida de curto prazo, ok? Então vamos lá, conceito de dívida fundada, flutuante, não tem dúvida? Vamos avançar, que nós vamos precisar desse conceito para entender essa questão de sustentabilidade da dívida pública, ok? O economista que falou mais cedo, me perdoa, esqueci o nome dele, ele falou, né, que essa relação da dívida pública fundada da União em relação ao PIB está a 83%, né? Parece que ele falou. Há pouco tempo atrás era menos de 80%, então o quadro fiscal tem se deteriorado mesmo, né? E a expectativa do Congresso Nacional e dos agentes de mercado é que, como essa emenda 109, ela positivou a obrigatoriedade da sustentabilidade da dívida pública, ok? É que vai diminuir gradativamente. Por quê? Por causa do superávit corrente que eu ensinei para vocês lá atrás. Beleza? E no caso da União, não é em cima da despesa corrente e da receita corrente. É da despesa primária e da receita primária. É um aspecto muito técnico, não vale a pena a gente entrar aqui. Beleza? Mas qual que é a novidade? O artigo 163 tem uma nova redação, né? Fala que uma nova lei complementar, artigo 163 da Constituição, que uma nova lei complementar vai tratar de sustentabilidade da dívida, firmar, sublinhar ainda mais, Bruno, essa questão da compatibilidade dos resultados primários e nominais, que já existe desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, e olha que interessante, que eu destaquei em azul ali, o senhor prefeito, a senhora prefeita, vai ter que sentar com o planejamento e fazer um planejamento
de alienação de ativos, né? Porque quando eu vendo um patrimônio do município, essa receita ela é vistada pelo controle interno, vai para uma conta apartada e só pode ser gasto para aumento do patrimônio ou amortização de dívida fundada. Ok, gente? Então, olha só o protagonismo que essa emenda constitucional deu para a sustentabilidade da dívida pública, um dos grandes problemas do nosso país. Olha o artigo 164A. União, Estado, Distrito Federal e municípios vão conduzir a política fiscal de maneira a manter a dívida pública em níveis sustentáveis. O que é nível sustentável? A lei complementar vai falar do que se trata. Mas a gente já sabe. Por quê? Porque o resultado primário é quando eu tenho uma receita, pago todas as minhas despesas e ainda tem recurso para amortizar a dívida fundada. Então, isso é o meu superávit primário. O que é que essa nova legislação fala? O meu PPA e a minha LDO, ela tem que ser compatível com esses novos parâmetros de sustentabilidade da dívida. Até a lei complementar detalhar isso mais, o que vocês precisam fazer, gente? Não elaborar a LDO de forma amadora, igual muitas vezes a gente faz, ok? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar para o vereador, na época da discussão da LDO, qual vai ser o meu resultado primário de forma efetiva. Ou seja, qual a economia que Pouso Alegre vai fazer para diminuir dívida fundada. Ok? Então, esse aqui é a essência. Olha a importância disso. Essa mesma emenda constitucional 109, ela alterou a própria redação que trata das leis de diretrizes orçamentárias, que foi a peça de planejamento que mais sofreu alteração frente à lei de responsabilidade fiscal. Olha lá, além das diretrizes, das metas e das prioridades, eu vou ter que garantir na minha LDO a sustentabilidade da dívida de longo prazo do meu município. Isso é muito importante. Por exemplo, outros municípios que a gente trabalha maiores, como Uberlândia, as dívidas fundadas têm aumentado muito. As dívidas de longo prazo têm aumentado muito. São muitos parcelamentos, a União flexibiliza daqui, flexibiliza de lá. Não é? A questão da pandemia, ficamos sem pagar os juros, não é verdade? Ficamos sem amortizar dívidas fundadas. Então, isso aumentou as dívidas fundadas dos municípios. E é isso que a emenda constitucional veio para balizar. Ok, gente? Então, é uma matéria extremamente importante, é uma matéria que vai fazer parte da pauta de vocês, né? A partir de agora, dar esse trato na questão da sustentabilidade da dívida. Esse aqui é um resumo fantástico, eu acho, é o melhor que eu conheço, não é da minha autoria, é do professor Paulo Henrique Feijó, né? Que deixa claro que se a gente tivesse atendido os balizamentos da LRF desde 2000, a gente não estaria tendo essa necessidade da União fazer o extrateto. Eu acho que faltou um conceito de teto de gasto no início aqui, quando o economista falou, né? Teto de gasto foi feito na época do Temer, 16 para 17, durante 10 anos. Os entes federados não podem gastar mais do que gastou no ano anterior, mais a inflação, chama teto de gasto, ok? Primeiro os recursos derivados dão 7,3, 44 milhões, ficou extrateto. Os recursos da 109, extrateto. E agora mais o Auxílio Brasil, vai substituir a Bolsa Família, também extrateto. Chega de extrateto, né? Senão não vai ter nenhum investidor internacional sério que vai aportar recurso aqui no Brasil, se esse quadro fiscal não melhorar, ok? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Olha só, se os municípios até que cumpriram, se os estados e a União tivessem cumprido o artigo 9º da LRF, a gente estaria num quadro fiscal muito melhor. O que ele fala?
após o bimestre, a receita não ingressou da maneira que eu estimei, eu sou obrigado a contingenciar a política pública. Mas contingenciar a política pública é difícil, ela tem um ônus político, não é? Mas essas regras da 109, tome cuidado, ela não revogou nenhum artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela alterou a Constituição, acrescentou artigos à Constituição, mudou o ADCT, revogou o artigo 91 da ADCT, mas ele não alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esses balizamentos todos, lei orçamentária tem que ter um anexo de compatibilidade entre o PPA e a LOA, até 30 dias ela publico o meu decreto de programação financeira e desembolso financeiro, eu tenho que contingenciar se a minha receita estiver declinante, prestar contas na Câmara de avaliação fiscal de 4 em 4 meses, se eu não tiver atendendo, sou obrigado a ajustar o meu resultado primário, que é a minha despesa, antes pago todas as minhas, a minha receita, pago todas as minhas despesas e sobra o recurso para amortizar a minha dívida fundada. Ok, gente? Então, isso aqui, qual que é a essência? A LRF, ela continua da maneira que ela sempre esteve, com as alterações das últimas leis complementares. Mas essa emenda constitucional, ela alterou, na verdade, foi a Constituição e a ADCT, com destaque para esse novo regime fiscal. Ô, gente, um outro ponto super importante, aí impacta diretamente todos os municípios, é essa questão do superávit financeiro dos fundos para amortizar a dívida. Isso aqui é uma revolução. Aonde que não é? Quais os fundos que vão ficar de fora? Saúde e educação. O resto, todos os outros fundos, se eu tiver superávit financeiro, eu vou poder utilizar esse superávit financeiro para amortizar dívidas. O que é superávit financeiro? Eu apresentei para vocês o superávit corrente no início da nossa palestra. O que é superávit financeiro? É o indicador mais importante que tem da 4.320. É quando o meu ativo financeiro, caixas e bancos, é maior do que meus restos a pagar e as minhas consignações. Quando que eu apuro o superávit financeiro? Galera de contabilidade aqui de Pouso Alegre sabe. Quando que eu apuro o meu superávit financeiro? Gente, em 31 de dezembro apenas, lá no balanço patrimonial. Ok? Apurei o superávit financeiro. Agora não é tudo por fonte? O batom não está na gola? Na fonte não é, na receita e na despesa? Beleza? Então, o superávit financeiro também é o apuro por fonte. Mas toma cuidado, olha o que todo mundo erra. Não é aquela visão antiga, ultrapassada, que eu pego o recurso que está na conta bancária, aquele recurso está na conta bancária, superávit financeiro. Não é assim. Eu preciso decotar o meu passivo contingente, o meu passivo de curto prazo, meus restos a pagar e as minhas consignações. Gente, olha a revolução disso, porque era um absurdo, nós estávamos precisando de recursos para várias políticas públicas e tinha fundo que estava cada dia mais gordo. Era como se houvesse duas repúblicas, a República Brasileira de fundo vinculado e a República Brasileira que estava ali, o Poder Executivo só apanhando em rede social, como o prefeito tão bem colocou aqui no início, né? Isso é uma invenção do capeta, esse radicalismo político que nós estamos embrenhados nele por causa desses fake news que dominaram, né? Parece que dominaram o debate político nas redes sociais, né? Mas o fato concreto é esse. Eu até trouxe o exemplo aqui de Itabira, né, um outro cliente da Libertas. O professor Júlio até comentou comigo que está em primeiro lugar no índice da Firjan, né? Um modelo de decreto que a gente fez para eles, para que possam desvincular.
Então, vocês vão ter mais um exemplo prático aqui, como é que vocês podem fazer isso, ok? E não esquece, gente, pelo amor de Deus, saúde e educação ficou fora dessa regra, ok? Então, bacana. Vamos lá. Gente, dá para vocês lerem daí? Está dando para ler? Galera aí de cima, estou vendo que ali em cima tá cheio. Galera do fundo ali, para a gente que dá aula, galera do fundo, às vezes presta atenção, hein? Beleza. Olha só, esse aqui é um modelo de um decreto de Itabira, ok? Que vai desvincular recursos. Esse fundo municipal é do direito da criança e do adolescente. A Vale, né? Dois tipos de mineradora no Brasil, que é a da Vale e o que vai ser da Vale, né? Ela, claro, aporta recursos ali, não é? Esses recursos eu apuro o superávit financeiro, estava muito robusto, agora eles resolveram, olha que bacana, alinhados com a Libertas, eles vão usar esses recursos e vai transferir para o Caixa Único do Tesouro Municipal. Olha que bacana isso, olha que inovação relevante, né? Uma coisa é o 1/10 dos fundos especiais de poder legislativo e judiciário. Aqui nós estamos tratando de fundo municipal mesmo, ok? Então, olha lá, fica autorizado a transferência à conta única do Tesouro Municipal de parcela do superávit financeiro, que eu vou apurar no balanço patrimonial, não é? Aí eles apuraram em 2020, eu posso voltar, prefeito, em 31 de dezembro de 2020 e usar esse superávit financeiro já para 2021, ok? Tem mais um ponto aqui relacionado a esse decreto. Olha o parágrafo 3º ali. A transferência à conta única do Tesouro de Itabira tornará o recurso de livre aplicação dispensada para sempre quanto aos transferidos, a vinculação, etc, etc. Ou seja, desvinculou efetivamente, né? E o artigo 2º, o superávit que a gente apura no balanço patrimonial, disponível na conta bancária, vai amortizar a dívida pública do município de Itabira. Essa foi a opção deles, ok? Para amortizar a dívida pública disso. Então, essas demandas, elas já estão chegando a Libertas, né? Que tem um corpo técnico muito qualificado e está ajudando os municípios nessa apuração do superávit financeiro por fonte, né? Gente, essa questão das fontes é uma questão extremamente relevante, ok? Está na matriz de inspeção do Tribunal de Contas. Não ache que isso não vai ser apurado, né? Toma bastante cuidado com essa questão das fontes, é um mundo novo. Ao mesmo tempo que ele trava mais o prefeito, ele garante uma aprovação de contas mais dentro das boas práticas de governança orçamentária, ok? Então, toma bastante cuidado com isso, a gente ter um bom relacionamento lá na Corte de Contas, a gente sabe que isso é um ponto que o tribunal tem ótimos técnicos lá, e eles vão conferir com uma lupa muito grande essa questão das fontes de recursos, ok? Bom, tem uma outra mudança aqui, que vale a pena a gente sublinhar, né? Eu até passei um pouco do meu ponto aqui, do tempo aqui, tem algum problema, gente? A gente pilotar aqui acho que mais uns 10 minutos aqui, eu acredito que eu consigo acabar e a gente abre para perguntas, se vocês quiserem. Essa questão é uma questão que impacta o governo federal e indiretamente os municípios, ok? Dá uma olhada aqui. Essas regras transitórias de redução de benefício tributário, né? Ela vai gerar o aumento da arrecadação do FPE, Fundo de Participação dos Estados, e o Fundo de Participação dos Municípios, ok? Porque essa anistia e esses benefícios tributários, eles se davam dá-se acima de imposto de renda, pessoa física e jurídica e IPI, ok? Então, a ideia, agora está positivada na Constituição, é que no primeiro ano, a redução já tem que ser de 10% desses benefícios. Então, em tese, vai ter, já no ano que vem, um aumento do Fundo de Participação dos Municípios. Em até 8 anos, essa redução vai ter que ser, no máximo, 4% do PIB.
vou mostrar para vocês num gráfico aqui na frente, qual que é a chamada despesa tributária, né? Que é na medida que a gente não abre mão desses recursos que seriam tão importantes para o nosso desenvolvimento de políticas públicas em todos os entes federados. Quais são as ressalvas? Não vai mexer com o Simples Nacional, não vai mexer com o ME, com o EPP, vai ficar do jeitinho que está. Imunidade tributária de partido, sindicato, terceiro setor, vai continuar da mesma maneira, não vai mexer. Os fundos de fomento, tem mais no Jequitinhonha, Norte, Nordeste, etc., não vai mexer. Zona Franca de Manaus continua com benefício tributário. Produtos que compõem a cesta básica, que faltou aqui os recursos do ProUni, ok? Esses continuam com não incidência de impostos com esses benefícios fiscais. Então, a expectativa da Confederação Nacional dos Municípios é extremamente positiva, né? A CNM acha que isso vai gerar um incremento de receita para o município de forma consistente ao longo desses próximos 8 anos, ok? Aqui é um quadro que eu acho muito bacana, que mostra o tamanho desses benefícios tributários, né? Só no ano de 2020, 320 bilhões de reais que empresas deixaram de pagar de imposto de renda e de IPI, e o servidor público, privado, já está lá descontado a sua tabela no imposto de renda, né? Então, não me parece apropriado mesmo. Tem alguns setores muito específicos, tecnologia, agropecuária, que a gente tem ganho de escala, alguns aspectos tecnológicos, está certo, tudo bem, mas não da maneira que foi feito no país, né? Isso fez com que eles deram um bom dia com chapéu alheio, né? Porque esse benefício tributário, ele fez com que o FPM dos municípios caísse em 2018 e em 2019, como vocês bem sabem, ok? Uma outra coisa importante, dentro do contexto dessa emenda constitucional, foi a revogação da Lei Candir, né? Que estava lá, o Candir era um deputado federal pelo PSDB de São Paulo. O Brasil era o único país do mundo que exportava imposto, né? Então, como os estados ficaram sem esse recurso do ICMS de exportação, e os municípios também, a União começou a fazer uma compensação, tinha ano que acontecia, tinha ano que não acontecia, e agora foi regulamentado por essa emenda 109. Então, se Pouso Alegre, ou outro município aqui do sul de Minas, é um município exportador, se tem empresas que exportam, né, a União vai complementar, e a tendência é melhorar um pouco o repasse de ICMS e de fundo de participação do município também, ok? Uma outra coisa interessante que eu chamo a atenção de vocês, e estamos concluindo aqui, é essa questão do precatório, né? Não tem sentido a gente aprofundar muito agora, porque já está se discutindo um novo regime especial para os precatórios. Mas o que a 109 trouxe, gente? Presta atenção. Se eu estava com precatório atrasado, desde março de 2015, eu tinha que fazer o pagamento integral desses precatórios até 2024. Estado de São Paulo abriu a boca, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, município de Teresina, município do Rio de Janeiro. Os 3 rios estão péssimos: Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Parece que o problema é o Rio, né? Não sei o que é isso. Então, são os piores entes federados, Estado. Então, eles falaram, bom, não tem condição, nós não vamos conseguir cumprir. Então, esse prazo, ele foi dilatado até 2029. Precatório, todo mundo sabe o que é, título judicial, transitado e julgado, irrecorrível. Se a decisão precatório chegar até 1º de julho, o próximo orçamento é obrigado a constar recursos em qual elemento da despesa? Sentenças judiciais. Chegou depois de 1º de julho, tem 2 exercícios para poder fazer o pagamento, caso não seja aquelas hipóteses do regime especial e de caráter alimentar. Ok, gente? Então, mais uma inovação da 109. E o último quadro que eu fiz com
tanto carinho para vocês aí. É uma matéria nova, é uma matéria que eu não tinha, eu tive que ralar bastante para fazer essa síntese. Na hora que vocês lerem a emenda 109, vocês vão ter pena do palestrante aqui, porque ela é muito chata, ela faz remissão a vários outros artigos, a DCT. Então, eu tentei fazer da melhor maneira, da maneira mais didática para vocês, ok? É simplesmente para deixar claro que numa eventualidade de outra calamidade pública, né, nós não vamos precisar trocar pneu com o carro andando, já vai estar positivado, não é? O presidente é que propõe, quem decreta é o Congresso Nacional, aí cria processos simplificados de licitação, de contratação temporária, abre mão do superávit primário, abre mão do superávit nominal, né? Cria regras que vão agilizar a efetividade das políticas públicas da União para enfrentar, Deus nos livre e guarde, né, outro problema da dimensão dessa pandemia, né? Eu acho que a nossa geração, né, a gente só não enfrentou guerra, né? Fora disso, nós enfrentamos tudo, né? É ditadura, final de ditadura, Sarney, é esquerda, impeachment de um presidente, de outra, é pandemia, é desajuste, é radicalismos, né, de ambos os lados, mas eu acho que, apesar, né, dos críticos, né, falarem que deveria ser obrigatório esse regime fiscal dos 5%, né, superávit corrente, eu enxergo, né, como quem milita nessa área há 29 anos, ganhos institucionais bastante robustos, ok, gente? Tem um outro ponto, esse sim, o último slide aqui, antes da gente se despedir, essa atenção, vocês já ouviram falar toda hora, regra de ouro. Qual que é a regra de ouro de um gestor público? Que está na Lei de Responsabilidade Fiscal e foi endossada pela emenda 109. Quando eu tenho uma receita de capital, eu só posso utilizar ela para engrandecer o meu patrimônio, ou para amortizar uma dívida fundada, ou para capitalizar o meu regime próprio. E outra coisa fundamental, a lei orçamentária, ela só pode incluir novos projetos. O que é projeto? Tem começo, meio e fim. Exemplo de um projeto, construção de um posto de saúde. Eu só posso construir um novo posto de saúde se eu tiver recursos na minha lei orçamentária para preservar o patrimônio público e concluir as outras obras que estão em andamento. Essas são as duas regras de ouro que o Tribunal de Contas vai fiscalizar, está apertando a fiscalização. Então, tem município que o teto está caindo na cabeça da criança e está começando 3 novas obras sem ter um planejamento efetivo para preservar o patrimônio público, ok? Então, essa é uma regra de ouro fundamental que foi mantido, né, dentro dessa emenda 109, né? E no final, é isso que eu resumi para vocês. Vários especialistas e colegas que militam na área pública, né, entendem que esse novo regime fiscal, embora facultativo, né, quer dizer, que a fragilidade é o fato dele ser facultativo, que não deveria ser facultativo, deveria ser obrigatório, mas está lá para a gente. Se a gente não cumprir, o município não pode receber aval da União, não pode assinar novas operações de crédito, que nós aprendemos aqui o que significa, né? Tem vários avanços, como essa possibilidade de usar o superávit financeiro de fundos para despesas do meu município, que é o apuro do superávit financeiro, protagonizou a avaliação das políticas públicas, né? Agora está positivado, e trouxe para novas regulamentações relacionadas aos duodécimos, ok? Então, são todas essas mudanças, eu fiquei focado, né, na parte dos municípios, né? Me coloco à disposição, eu tenho
uma simpatia muito grande pelo pessoal aqui de Pouso Alegre, tem tido um relacionamento muito próximo com a gente, né? Me coloco à disposição, caso queiram tratar de outros assuntos, né? Tem a questão da lei de licitação nova, que é uma verdadeira revolução, né? A disrupção não é tão grande quanto se parece, não é? Mas realmente vai demandar um planejamento do prefeito, né? De médio prazo, ok? E é isso, gente. Fiquei muito honrado com o convite, me sinto em casa aqui no sul de Minas.